A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, pastores, coordenadores e alunos da nossa grandiosa Escola Bíblica Dominical. Uma outra vez juntos, neste resumo da lição do domingo que se aproxima, e nós estamos aí estudando o primeiro e o segundo livro de Samuel, e hoje nós vamos à nossa lição de número 5. A lição número 5 está baseada no capítulo 8 a 15 do primeiro livro de Samuel e trata de Saul, o primeiro rei de Israel. O textual está em 1 Samuel 10, 24. Então disse Samuel a todo o povo: vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: viva o rei. A verdade prática diz o seguinte: a obediência é algo que Deus leva muito a sério. O foco dessa lição, número 5, é a pessoa de Saul e o seu comportamento, desde o momento que ele é nomeado rei de Israel, e os eventos que se sucedem no exercício desse cargo tão importante, no momento histórico para toda a nação judaica. Saul é o personagem principal dessa lição e nós vamos estudá-lo, aprender algumas lições com ele, o que se deve e o que não se deve fazer. E com certeza no final deste ensinamento, desta exposição, você estará mais enriquecido no conhecimento da palavra do Senhor. Essa é a grande missão da nossa escola bíblica dominical. O aluno de escola dominical, amante da palavra, apegado ao ensinamento, ele é um cristão de melhor qualidade. Não tenha dúvida disso. Saul é o nome do primeiro rei de Israel. Samuel é o último juiz e ele é usado por Deus para protagonizar, digamos assim, essa transição. Ele unge Saul. Saul ele abre esse novo ciclo histórico da nação judaica, a monarquia. Depois dele virão outros, no reino unido, depois no reino dividido e por aí vai. Mas Saul é esse personagem que inaugura esse novo ciclo político da nação de Israel. Saul o nome hebraico significa desejado, é o mesmo nome do apóstolo Paulo, Saulo, não é? A transliteração do nome Saul, do hebraico para o grego, fica Saulo, que foi o nome dado, o nome grego, digamos assim, do apóstolo dos gentios, Saul. E a gente começa pela verdade prática. Obediência é algo que Deus leva muito a sério. Um dos aspectos que vai ser explorado, que deve ser explorado nessa lição, é essa questão da obediência. Obediência como um ato que é extremamente valorizado por Deus ao crente e aos líderes, e todos nós que estamos envolvidos no reino de Deus temos que ter muita atenção nessa questão. A obediência deve ser levada em consideração no sentido vertical e também horizontal. Isso é um aspecto muito importante que deve ser frisado, já que nós estamos falando de obediência como algo que Deus valoriza bastante. É bom a gente considerar esse aspecto. Obediência no sentido vertical, no sentido horizontal. Vertical no meu relacionamento com Deus
Eu amo a Deus, eu obedeço a Deus, eu me rendo a Deus, eu respeito a Deus, eu temo a Deus, eu procuro a cada dia me aprofundar no conhecimento desse Deus para poder servi-lo melhor. Isso é obediência no sentido vertical. Homem, Deus. Mas a obediência, ela é relevante também no sentido horizontal, ou seja, nas nossas relações com as outras pessoas. No caso de igreja, ministério, por exemplo, devemos cultivar esse relacionamento de liderança. A obediência é muito importante. Tem pessoas que elas têm muita facilidade em cobrar obediência dos seus liderados, mas tem muita dificuldade em obedecer os seus superiores, aqueles a quem Deus tem colocado para governar a igreja. Isso é um ponto extremamente importante para servir de reflexão. Temos que fazer uma análise se nós obedecemos na mesma proporção que a gente cobra obediência. Há líderes que governam seus grupos, suas congregações com uma espécie assim de quase que mão de ferro, são muito rígidos, cobram muita obediência, mas têm dificuldade na hora de obedecer às orientações que são dadas pela liderança maior da igreja, no caso. Isso tem que ser observado. Lá na caserna, nas casas militares, tem um provérbio que é muito importante para se refletir sobre isso. Eles dizem o seguinte: obedecer é tão nobre quanto comandar. Olha que coisa esplendorosa. Obedecer é tão nobre quanto comandar. Repetindo, há pessoas que têm facilidade em cobrar liderança, gostam de dar de voz de comando e tem muita facilidade para isso e dificuldade extrema em obedecer. Tem que haver a balança, tem que ser balanceado isso aqui, não pode haver extremismo, ok? Isso é muito importante. A obediência no campo eclesiástico se reveste de uma importância ainda maior, porque tem ressonância no campo espiritual. Que a obediência é no sentido amplo, lato sensu. Você considera isso em todos os aspectos. Mas quando você trata de obediência no campo eclesiástico, de igreja, de relacionamento, de liderança, como já foi colocado, essa questão ela se reveste de uma importância ainda maior. Por quê? Porque tem relação com o mundo espiritual. Deus não é Deus de confusão. Deus não se agrada de desassossego promovido por lideranças insubordinadas. O caso de Coré, Datã e Abirão, lá no Antigo Testamento, lá atrás, com referência ao questionamento que eles fizeram da liderança de Moisés, é um exemplo clássico que deve servir de ponto de partida quando a gente considera essa questão da obediência no reino de Deus. Saul é o exemplo do obreiro que começa bem e termina mal. O comentarista menciona isso na introdução da lição. Você pode começar a expor a lição propriamente dita partindo deste ponto aqui, de que Saul, que é a figura em estudo aqui, ele é um belo exemplo de uma pessoa, de um líder, de um obreiro, de uma pessoa qualquer que começa bem e termina mal. O ideal é terminar bem.
Aliás, existe um texto em Eclesiastes 7:8. O fim das coisas é melhor do que o seu início. Às vezes, um obreiro, um líder, ele começa tropeçando numa sucessão de erros por imaturidade, desconhecimento e falta de maturidade, que isso é um processo contínuo, ininterrupto, que vai pelo tempo. Mas ele vai se aprimorando, ele tem o coração aberto ao aprendizado, então ele vai se aprimorando, vai crescendo, vai maturando, tornando-se um líder eficaz, produtivo e abençoador na vida dos seus liderados, na vida daqueles que o acompanham. Esse é o ideal. Você pode até começar ruim, mas terminar bem é o ideal, fruto de aprendizado. Saul, ele vai no sentido contrário. Ele começa bem e depois você vai entender por que ele começa bem, mas infelizmente, lamentavelmente, ele termina protagonizando cenas desagradáveis, cenas repugnantes que vão custar o seu reinado. A sua queda, ela acontece exatamente como fruto dessa postura de alguém que começou bem, mas terminou mal. O primeiro ponto da lição, o primeiro item aqui, trata dos seus privilégios, os privilégios de Saul. Os privilégios de Saul, a revista menciona, a gente pode destacar aqui, isso é muito importante, sobre o que ele tinha ao seu favor, as qualidades dele, a forma como ele era visto. Saul, amados irmãos, ele foi uma pessoa que tinha tudo para dar certo, um rei que tinha tudo para triunfar, mas lamentavelmente ele não consegue seguir esse caminho. Então olha só, Saul, ele era um líder, ele tinha carisma, ele tinha apoio popular e Deus era com ele. Você quer mais coisa do que isso? Uma pessoa que tem essas 4 coisas aqui, era um líder, tinha carisma, tinha apoio popular e o mais importante, a presença de Deus era com ele. Uma pessoa que reúne essas qualidades aqui, esses privilégios, vamos dizer assim, como a lição traz, ele é um candidato ao sucesso, tem tudo para dar certo, mas não é isso que acontece. Por quê? Porque tudo isso aqui reunido não anula o dever de obedecer. Isso é um ponto importantíssimo. Muitas pessoas, elas se embriagam com o sucesso. Às vezes um obreiro, ele cresce na cabeça dele fora do mundo da realidade. Ele acha, porque ele é um líder, porque ele tem carisma e porque ele tem apoio, as pessoas gostam dele, é isso? E Deus é com ele, ele ora, ele estuda a palavra, então por isso só ele acha que, como tem esses privilégios, ele pode começar a fazer o que lhe dá na cabeça. Ele começa a desprezar outros princípios que são fundamentais para que ele tenha sucesso na sua caminhada. E um desses princípios que são quebrados, geralmente, ocorre no campo da obediência, da submissão, da humildade, que vai ser visto aqui na sequência dessa parte aqui de privilégios. Ele é o primeiro rei de Israel, como já foi dito, ele inaugura esse processo, e Saul, ele tinha boas qualidades, Tinha um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele.
Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Saul era uma pessoa que se destacava pela sua aparência física, num tempo em que Israel vivia em guerra, né? Um homem que tinha a aparência de Saul era uma boa pedida. Ele foi bem recebido, as pessoas receberam de bom grado essa aparência de Saul, né? Ele era capacitado pelo Espírito Santo, né? E o início da sua trajetória como rei foi muito boa. Você vai ler na lição que ele começou a fazer as coisas que tinha que ser feito. Ele não foi uma pessoa que começou a perseguir ninguém, ele começou a exercer o seu reinado de uma maneira equilibrada. Começou bem, como já foi dito. Ele foi escolhido e ungido. Olha só, duas coisas aqui, tem duas palavras que têm profunda significação quando a gente trata dessa questão de fazer um trabalho para Deus, né? Ele foi escolhido, tomou Samuel um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Então, o comentarista da lição, ele destaca aqui para nós, e eu acredito que é um destaque importante a ser frisado para a igreja, para a classe a quem você vai ministrar, né? É a questão dessa expressão, ungido do Senhor. Ungido do Senhor. Ungido do Senhor é uma expressão muito conhecida no linguajar religioso, especialmente evangélico, pentecostal, né? Ungido do Senhor. Mas qual é a ideia? O que é que essa expressão ungido do Senhor transmite? Transmite muita coisa, mas ele transmite uma ideia que é fundamental, isso aqui, ó, a ideia de que o soberano desempenha uma função de serviço ao Senhor. A expressão ungido do Senhor tem esse significado, fundamentalmente esse sentido, de que o soberano ali, ele presta o quê? Um serviço, ele vai governar, ele vai reinar, mas no bojo de toda essa missão de soberano, de governante, tem que ser trazido o quê? Essa ideia, esse fundamento de que o serviço que está se prestando é ao Senhor. Você é um servo do Senhor. Você é um trabalhador a serviço do reino de Deus. E é daí que se fundamenta essa ideia, ungido do Senhor. Não tem a conotação de alguém infalível e que está acima de qualquer coisa, acima de tudo, e que não pode ser, que deve abrir mão, como diz a lição, da vigilância. A expressão ungido do Senhor não é um status que dá a alguém uma carta em branco para agir da maneira que quiser, não. É necessário vigilância, é necessário amor, é necessário bondade, é necessário justiça, é necessário equilíbrio acima de tudo. Há pessoas hoje que estão tomando, né, essa ideia de ungido do Senhor para se mostrar a uma comunidade qualquer como uma espécie de um Deus infalível, né, intocável, que não pode ser questionado, que não pode ser aconselhado, que não pode ser admoestado. Há obreiros na igreja, inclusive, que eles te obedecem, eles seguem orientações até você dar um título de pastor para ele. A partir do momento que você dê um título eclesiástico de pastor, de evangelista, você nunca mais consegue ensinar nada para ele ou para ela. Isso é muito triste, né?
Mas, voltando para cá, essa questão do ungido do Senhor é nesse sentido. Não é um status para tornar alguém infalível, intocável, inquestionável, com uma espécie de um Deus. Não. Agora se abre um parêntese aqui, e eu tenho que dizer isso a você, porque isso é uma coisa que é muito importante para todos nós, para todos os crentes em qualquer lugar, principalmente para líderes de missões, obreiros, auxiliares nos templos, nas igrejas. Isso que eu vou lhe dizer é muito importante. E é o seguinte: você pode chegar com o seu pastor, com o seu líder maior, numa congregação, numa igreja, e aconselhá-lo, alertá-lo e até questionar alguma coisa com ele? Pode sim. E se você tem isso, você não somente pode, como deve fazer. Você pode discordar do seu pastor, do seu líder? Pode. E pode chegar com ele e abrir e dizer alguma coisa? Pode e deve. Agora tem um detalhe: faça isso no campo da respeitabilidade. Nunca afronte o seu líder espiritual, o seu pastor, porque Deus também não se agrada disso. Ele reprova duas coisas. Deus reprova duas coisas: o sentimento altivo de quem se considera ungido e tornando-se alguém arrogante e não mais aberto a nenhum tipo de aprendizado. Deus reprova isso, como também reprova pessoas que, no intuito de querer fazer correções, o fazem usando expedientes espúrios, agressivos, desrespeitosos e coisas dessa natureza. Deus também não se agrada. Mas se você faz com amor, você tem que ser um crítico construtivo, alguém que se manifesta, mas no sentido de ajudar, de colaborar, de contribuir para que aquilo que não está bom venha a tornar-se melhor. E não apenas com aquele sentimento de afronta, para parecer assim, mais assim, um moralista no meio da comunidade, do que alguém que está disponível para cooperar e ajudar. Isso é muito importante. Agora vamos para o segundo tópico, que são os erros de Saul. Vamos aprender essas lições com ele. Saul, ele praticou vários erros. Mas os erros de Saul, ele se resume em 3 palavras, que o comentarista da lição, de maneira brilhante, destaca para a gente. Ele exerceu a impaciência, ele exerceu a impaciência, a arrogância e a ingratidão. Olha que trio de palavras: impaciência, arrogância e ingratidão. Essas 3 palavras aqui, elas se entrelaçam, são palavras primas ou palavras irmãs, teologicamente falando, e elas se revestem de um significado muito importante. Vamos começar pela impaciência de Saul. Ele recebeu uma orientação de Samuel: 7 dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Isso aqui é o profeta de Deus, Samuel, o homem que ungiu Saul, o homem que declarou a ele que ele era o escolhido do Senhor, E esse profeta aqui, esse sacerdote, ele dá uma orientação a Saul: olha, você vai para lá, ele me espera 7 dias lá, que assim que eu chegar, eu vou te dar essas orientações, aquilo que você vai fazer. E Saul demonstrou impaciência. Eu acho que ele ficou assim raciocinando, Eu sou o rei de Israel, eu tenho apoio popular, o povo está me aplaudindo,
ovacionado onde chego, as vitórias que eu estou conseguindo, eu já caí na simpatia do povo. Eu vou ficar esperando por esse velho aí, Samuel, ele está cansado, eu acho que ele nem conseguiu chegar aqui. E aí Saul se reverte dessa impaciência, e essa impaciência vai custar caro para ele. A paciência é algo que a gente tem que cultivar, né? Às vezes nós queremos ser veemente e impetuosos, mas não é o ideal. O ideal é você ter equilíbrio, você ter serenidade. E a paciência, ela reside nesse campo. Eu conheci um pastor, Roy Durman, um canadense já falecido, de saudosa memória, e ele dizia o seguinte, que ele colocou uma placa na parede do seu gabinete, dizendo assim: ó Deus, dai-me paciência, mas dai-me logo. Então, às vezes nós nos comportamos exatamente assim, a gente quer ser imediatista e quer ver logo as coisas acontecerem e terminamos fazendo as coisas ao nosso modo, sem se render a critérios, a orientações, pormenores que são muito importantes para que a missão seja cumprida. A segunda coisa é a arrogância. Então disse Saul: trazei-me aqui holocaustos e ofertas pacíficas, e ele ofereceu sacrifício. A orientação de Samuel é que Saul esperasse que ele ia chegar e ia fazer o sacrifício, porque ele era o sumo sacerdote. O sacerdote aqui era Samuel, o profeta era Samuel. Então, quando Saul ele oferece o holocausto, ele pratica uma espécie de usurpação do ofício exclusivo de Samuel. Isso é uma coisa muito grave, né? Ele primeiro foi impaciente e depois a impaciência chamou o quê? A arrogância, né? Ele achou que podia, como rei, pelos motivos que eu já expliquei, ir lá, inclusive oferecer até sacrifício de holocausto, que era um ato privativo, exclusivo do sacerdote e profeta Samuel. E por que ele fez isso? Porque a arrogância faz com que a gente se enxergue maior do que realmente a gente é. Esse é o perigo do arrogante. O arrogante, ele se acha o dono do mundo e alguém que está acima de tudo e de todos, e as suas palavras sempre transmitem esse grau, esse superlativo de superioridade, muito perigoso e incompatível com quem diz que é servo do Senhor, né? E depois, inclusive o comentarista aqui, ele coloca o ideal para nós. Saul, ele faz o contrário de Jesus. O exemplo de Jesus aqui, ele é contundente. Por quê? Porque olha só, Jesus, sendo Deus, ele não usou isso como usurpação, mas ele humilhou-se, ou seja, desceu à nossa condição humana, humilhou-se, foi fiel até a morte, morte de cruz, como diz a palavra, o esvaziamento de Deus. Ele abriu mão dessa condição divina de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele desce a condição de servo. E quando você estuda a trajetória de Jesus, a maneira como ele se relacionou com as pessoas no seu ministério público, você vai perceber isso na prática, de forma clara, inequívoca, essas ações de humildade de alguém que se vê parte, igual ao outro e no mesmo nível de relacionamento. Jesus viveu isso na prática de maneira maravilhosa. Agora, o arrogante, no caso aqui Saul, não, ele faz o contrário. Ele é homem e ele se eleva. Ele se eleva e se considera um Deus, acima de tudo. O contrário do que Jesus fez. Jesus estava aqui e desceu para cá. Saul estava aqui e subiu para cá. Nós precisamos ter muito cuidado de não cometer
esse mesmo gesto, esse mesmo erro de Saul, porque vai nos trazer muito prejuízo. Impaciência, arrogância e depois vem a ingratidão, que é o fechamento, né? Completo ciclo na vida de uma pessoa que saiu dos propósitos de Deus. Primeiro ele é impaciente, depois ele é arrogante e por final ele é ingrato. Olha só. Tendo Saul assumido o reinado de Israel, pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, os filhos de Amon e de Edom, contra os reis de Zobá e os filisteus, e para onde quer que se voltava, era vitorioso. Olha como é que Saul ele está aqui esplendoroso, né? Esplendoroso, ganhando as batalhas e cada conflito que existia entre o exército de Israel e seus inimigos, Saul ia lá com a sua capacidade, com a sua determinação, com as suas qualidades de um grande estrategista militar, ele ia lá e vencia os inimigos, e isso fazia com que a sua popularidade aumentasse no meio do povo, e ele passava a ser visto como um grande homem que realmente era ovacionado pelas multidões em todo Israel. E aí, movido por todo esse clima, Saul, ele comete um erro. Esse aqui, talvez o pior de todos, né? A história diz que ele sobe no Monte Carmelo e levanta em sua própria homenagem um monumento. Deve ter feito alguma coisa lá que todo mundo olhava e percebia que aquilo ali era um tributo, era uma honra ao grande Saul. Você não vê nenhum ato de Saul agradecendo a Deus, reconhecendo que a mão do Senhor estava com eles e que o Senhor é quem abençoava a nação, e assim, com esses atos aqui, Saul construiu a sua própria ruína. O terceiro aspecto da lição, só complementando aqui, né? Ser grato ao Senhor por tudo é reconhecer que Ele é tudo e que nós somos apenas seus instrumentos. Essa é a lição que fica aqui dessa questão de Saul, né? Que foi ingrato. Quando você agradece a Deus, você está dizendo, você está reconhecendo que você é menor e que Ele é maior, que você é comandado e Ele está no controle, que você é um servo, Ele é Senhor. Você trabalhou, você se esforçou, você usou suas habilidades sem problema nenhum, mas o cristão grato a Deus, ele reconhece que a sua vitória vem do Senhor, que a mão do Senhor está ali, e Saul, infelizmente, pecou nesse aspecto. E finalmente, o terceiro tópico, obedecer é melhor do que sacrificar. Isso é uma mensagem, uma frase muito conhecida entre nós, muito conhecida. Obedecer é melhor do que sacrificar. E aqui é destacado a soberania de Deus versus liberdade, né? Liberdade. Uma não anula a outra. Deus é soberano e pode escolher você? Mas esse ato soberano de Deus de te escolher e de te colocar numa posição de destaque anula a sua liberdade, o seu livre-arbítrio, a sua capacidade de leitura de mundo e de tomar decisões? Não. Você continua livre. Nós não somos robôs que Deus nos controla por controle remoto. Não. Esse relacionamento entre Deus e o homem ele é muito interessante nesse sentido. Ele é soberano, está no controle de tudo, ele é dono de tudo, mas a nós é dado esse campo de liberdade. Saul foi escolhido, mas Deus não tirou dele a liberdade, o plano, o planejamento, a liberdade de agir, de dizer, de fazer, de não fazer, ou a forma de fazer. Isso é uma coisa importante, né?
a ser colocado. Saul colheu os frutos dos seus próprios atos. Isso é importante ser colocado porque há pessoas que veem uma predestinação divina em tudo. Aquele ali fracassou porque ele foi predestinado a fracassar. Aquele ali perdeu porque foi predestinado. Não existe isso. Não existe isso, né? Saul não foi predestinado a tornar-se um derrotado. Como foi dito no início da lição, ele reunia todas as qualidades para dar certo, para ser um sucesso. Mas ele foi um fracasso. Ele foi um fracasso. E ele foi um fracasso não porque foi predestinado para ser um fracasso, mas porque ele entrou por caminhos tortuosos, inconvenientes e desconectados do plano de Deus, da vontade de Deus e da submissão a Deus acima de tudo. Então ele fracassou como fruto dos seus próprios atos e não porque foi predestinado para que assim acontecesse, né? Outra coisa, obedecer é melhor do que sacrificar, vencendo o eu. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, anunciou-se aquele. Já chegou Saul ao Carmelo, e esse que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal, já mencionado, né? Esse monumento dele, e falta de gratidão ao Senhor, também representa a exaltação do seu eu, Ele queria aparecer como sendo a causa de todo o sucesso e a causa da nossa vitória é o Senhor. Obediência ou sacrifício? Isso aqui é uma coisa muito interessante para a gente destacar. O que significa exatamente obedecer é melhor do que sacrificar? Você pode falar muitas coisas sobre isso. Dê uma pesquisada, aprofunde as suas anotações, a sua exposição, mas eu te dou aqui uma palhinha. Obediência ou sacrifício? Obedecer é melhor do que sacrificar? Você pode resumir na seguinte ideia: é que as formalidades da adoração, as formalidades externas da adoração, não têm nenhum valor quando elas estão desconectadas de um coração sincero e obediente ao Senhor. Eu vou repetir para você o que significa obedecer é melhor do que sacrificar, né? Não é que sacrificar não seja importante. Obedecer é melhor do que sacrificar significa que a aparência, né, as formalidades externas da sua adoração ao Senhor, ela deve estar casada com um coração sincero, com uma alma rendida, com o sentimento de alguém que tem realmente um compromisso com Deus. E aqui cabe a gente se reportar à lição a lição passada e a que antecedeu a passada, a questão dos filhos de Eli, onde nós tratamos de religiosidade vazia. O que é religiosidade vazia? É apenas a aparência. Você está no culto, você está na igreja, você está cantando, você está pregando, você está ministrando, você está oficiando no altar, mas o coração está sujo, a alma está ruim, o relacionamento com Deus não está bom. Então, isso é a demonstração plena de uma religiosidade vazia. Nos casos dos filhos de Eli, Ófine e Finéias, que oficiavam no altar, mas tinham uma vida devassa. Aqui a questão de Saul é a mesma coisa. Quando Samuel fala para ele, obedecer é melhor do que sacrificar, ele está se referindo a isso. Não adianta você estar oficiando, não adianta você estar oferecendo holocausto, sacrifício, apresentando uma liturgia toda enfeitada da melhor qualidade, se o coração, o compromisso íntimo é inexistente em relação a Deus. É uma religiosidade vazia.
Não é que o sacrifício não seja importante. É importante sacrificar? É. Quando é que o sacrifício ele se reverte de uma importância ainda maior? Quando o sacrificante, quando o adorador, ele está o quê? Fazendo o sacrifício, mas a vida dele já é um culto por excelência. O seu comportamento, o seu relacionamento com Deus e com seus irmãos já é uma demonstração de alguém que está conectado com Deus. E o sacrifício é parte integrante, apenas resultado dessa conexão com Deus. Maravilhosa, né? Essa lição, muito importante para todos nós, e eu quero desejar que domingo você vá para frente da sua classe, da sua igreja, tomado pelo poder do Espírito Santo e com a alma devidamente alimentada pela sua palavra, você seja um instrumento de Deus para abençoar a vida daqueles que vão te ouvir, e que você faça com muita maestria essa exposição e que Saul apareça como exemplo de um líder que começou bem e terminou mal, e que as pessoas entendam por que ele terminou mal, a sua arrogância, a sua ingratidão, a sua impaciência e depois os outros atos que ele praticou, a construção de um monumento em seu próprio louvor, em detrimento da glória que se devia dar ao Senhor, que o havia escolhido e que o havia nomeado para governar a nação de Israel, que naquele momento histórico era um extraordinário privilégio. Você é chamado por Deus para uma obra, faça com excelência. Agora saiba que eu e você somos meros instrumentos que Deus usa. Somos meros servos. Somos ministros? Somos. Mas ministro no Novo Testamento é ruperet, aquele escravo da classe mais baixa que trabalhava no impulso dos navios da época.